Vamos agora, então, com o doutor Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, vamos lá, então. Eu gostaria que o senhor esclarecesse de quem é o prejuízo, se fica com o condomínio ou se necessariamente pode ser repassado para o dono do bloco, né, o dono do trio elétrico, ou para a prefeitura. Com certeza. Eu acho que existe aí uma solidariedade de responsabilidades a partir do momento em que o dono do bloco se dispõe a sair com o bloco, ele responde até um certo ponto nos prejuízos. Ele não pode responder por aquele folião que se exalta e causa prejuízo, mas ele tem dentro de um limite, dentro de uma programação, dentro da prefeitura. Então a prefeitura previamente tem que analisar se aquele percurso é seguro, se aquele percurso não vai trazer prejuízo para os demais cidadãos naquele bairro. Mas se houver, sim, um prejuízo que poderia ter sido evitado ou pelo dono do bloco ou pela prefeitura, ambos podem responder nas devidas aí responsabilidades, ou um ou outro, dependendo qual for o fato. Por exemplo, o trio elétrico caiu em cima do prédio, responsabilidade do dono do bloco. O percurso foi errado, prejudicou um hospital, prejudicou um condomínio, né, em função aí da falta de organização da prefeitura. Quem responde é a prefeitura. O folião se exaltou, quebrou o prédio. Responsabilidade direta do folião. Então, tá aí. É simples, é um processo simples, doutor. Após relatado o prejuízo, levanta-se ali os custos disso e se leva isso à justiça, pequenas causas. Como é que é feito esse processo? Não são processos simples, porque é difícil você identificar quem foi o causador daquele prejuízo, de quem foi, como a realização desses blocos, elas passam por procedimentos administrativos, conversas. Quando ocorre um dano, passaram ali milhares de pessoas, como você falou. Primeiro precisa uma investigação para entender o que foi. E, por exemplo, eu sou o síndico de um condomínio. Quem eu vou acionar? Normalmente, você pode acionar um ou outro, mas se for e com certeza o bloco vai e a prefeitura imputar a responsabilidade direta daquele que causou o dano. Então é um processo que pode ser moroso se você não conseguir identificar quem foi aquele infrator. Por isso que é muito, muito importante que o condomínio ele tome medidas sabendo que naquela rua vai passar, por exemplo, um bloco, o hospital ou qualquer comércio, ele acaba tomando as medidas, alertando os condôminos, se for um local de vidro, fechando com tapumes aquela entrada e tomando algumas medidas para evitar o prejuízo. Porque depois que o prejuízo ocorre, sim, é indenizável, mas podem existir aí dificuldades para a identificação do infrator e uma ação judicial, se eu entrar erroneamente com um ao invés do outro, eu posso ter que pagar, inclusive, os honorários aí da parte que não teria que estar ali naquele polo. Eu queria entrar nesse detalhe com o senhor. Seria mais em conta que o condomínio tivesse esse gasto, ou seja, de proteção, do que necessariamente arcar com os custos jurídicos, né, os custos de entrar na justiça, né? Com certeza. Eu acho que a precaução e como gestores, nós devemos sempre estar um passo à frente. Então, se eu sou síndico daquela rua e sei que passa um bloco naquela minha rua, eu tenho que me antecipar. É a mesma situação quando tem feira na rua. Se eu sei que vai ter feira na rua, eu já preciso avisar os condôminos, pedir o pessoal tirar o carro. Então, a gestão condominial, ela passa por essas etapas de precaução. Logicamente que todo prejuízo, nosso ordenamento jurídico, ele exalta, sim, essa indenização, mas com certeza é sempre mais pertinente prevenir do que depois ter que tomar rédea da situação, realizar o reparo e buscar aí as pessoas para responderem pelos danos. É óbvio que isso traz custos ao condomínio. O síndico pode tomar essa decisão deliberadamente, ou seja, por sua própria vontade, ou precisa apresentar isso em assembleia? Então, a responsabilidade pela guarda e conservação do condomínio é do síndico. Se for uma situação emergencial, aquele bloco foi desviado,
ele toma e depois ele ratifica a decisão. Mas se é algo que ocorre todo ano e existe um custo com isso, o ideal é que passe, sim, por uma previsão orçamentária para que os condôminos depois não sejam pegos de surpresa, tendo que arcar com uma chamada extra para fazer frente a algumas despesas não previstas. Aí, no caso, se ele não tiver o caixa para isso, ele tem que chamar um dinheiro extra, ou seja, tem que fazer ali uma arrecadação extra. Pode ser que ele tenha que fazer uma arrecadação extra para se prevenir, ou mesmo que não faça arrecadação extra, ele vai estar destinando uma verba, por exemplo, para outra finalidade, para algo que não está previsto. Isso também pode incorrer em alguma falta de gestão administrativa que depois ele pode ser cobrado. Então, o ideal é que tudo que exista em uma previsão seja previamente conversada e depois, caso não exista essa previsão, ela seja ratificada para a segurança do gestor. Certeza. Bom, a gente está falando de festas externas, mas também nesse período a gente sabe que muitos condomínios têm o problema das festas internas, ou seja, muita gente que vai entrar, convidados e tudo mais, gente que vai beber. Como se precaver? Então, essa também é uma grande questão para os gestores. Alguns condomínios, inclusive de veraneio, no campo, na praia, eles organizam carnavais, o que isso também pode ser uma questão de tentar minimizar aí os problemas. As pessoas têm o direito de descansar, têm o direito de se divertir, só que existem limites. Os condomínios têm limite, é importante que exista aí dentro desse regulamento interno e dentro da razoabilidade, que as pessoas sigam todas as normas do condomínio. Então, eu posso brincar dentro de casa, eu posso curtir o carnaval, mas eu tenho que saber que depois das 10 eu não devo ficar com som alto, a pessoa não deve sair alcoolizada. Isso traz, sim, constrangimento para outras pessoas, pode trazer um problema e muitos casos, infelizmente, viram casos de polícia no carnaval dentro dos condomínios. Vira mesmo, pode ser. Mas aí você tem um regimento interno que deve ser respeitado, não é? Com certeza, o regimento interno, mas dificilmente o regimento interno vai prever o carnaval, mas ele vai prever não perturbar o sossego, saúde e a segurança dos demais condôminos, ocorrendo infrações, aqueles que incorrerem, sejam eles inquilinos ou proprietários, devem ser notificados, multados e depois vão responder por isso, porque a arma do síndico e do corpo diretivo para coibir essa situação no âmbito administrativo são as notificações e as multas. Passando essa situação, infelizmente, alguns casos viram casos de polícia ou de ações judiciais para recobrir aí o prejuízo causado, às vezes, por inquilinos ou por proprietários que causam aí prejuízo, inclusive materiais, dentro dos condomínios. Doutor, os condomínios mais antigos, eles têm regulamentos mais antigos também. Esses regulamentos, esses regimentos, eles podem ser atualizados, podem ser modernizados? Eles podem e devem. Às vezes o condomínio acaba não realizando essa modernização e fica sem uma ferramenta para coibir. Então é a mesma coisa que um policial militar sem o poder de coação, sem uma arma, caso ele precise usar. Não quer dizer que o síndico tem que multar, que o síndico tem que notificar, mas ele tem que saber se aquela conversa não funcionou, se aquela reunião não funcionou, ele tem as ferramentas adequadas. E para isso, a convenção e o regimento atualizados são essenciais instrumentos para a gestão condominial. Doutor, não tem a ver com, mas eu tive uma curiosidade aqui agora, falando de regulamento, regimento, convenção. Eu me lembrei daquele caso, rapidamente, daquele caso de racismo que aconteceu num prédio em São Paulo, em que a moradora foi convidada a se retirar, né? De certa forma, nem convidada foi. Há essa possibilidade de você pode tirar um proprietário por conta de uma má conduta? Pode, são situações extremas, o Código Civil traz essa previsão. Aquele caso do humorista foi um caso que ficou emblemático e quando uma situação ruim dessa ocorre, ela acaba servindo também de exemplo para que a gente chame a atenção. O proprietário ele pode fazer o que ele quiser dentro da residência, mas isso tem limites. O limite é o respeito ao direito do próximo. A gente costuma dizer que o meu direito acaba quando começa o do próximo. Então, o Código Civil ele traz a previsão do condômino antissocial. E, em casos extremos, a Justiça tem entendido, sim, que esse condômino pode ser
aí privado de um dos requisitos da propriedade, que seria a posse. Ele pode ser impedido de morar dentro da propriedade dele. Ele vai ter que vender, alugar. No caso específico, parece que essa condômina infratora e o seu filho tem inclusive uma medida restritiva. Eles não podem nem chegar perto do comediante. Essa questão, comparando exatamente, porque nesse período você pode ter assédio sexual, você pode ter exatamente essas extrapolações, né, enfim, que vão acabar trazendo transtornos para os moradores. Enfim, todos têm que tomar muita atenção e ter muito cuidado. Doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado. Eu que agradeço, até breve, até a próxima. Sou senhor.